Fala, amadinhos, tudo bem? Pessoal, esse vídeo aqui vai ser a pedido de um rapaz que comentou aí para me falar sobre os fenômenos, né, psicológicos da religião, de pessoas que veem coisas, etc. Então esse vídeo vai ser um pouco uma repaginada de um vídeo que eu já tinha feito anos atrás. Mas é bom que eu dou uma atualizada, tá? Que aí fica uma coisa mais atualizada e até melhor do que eu tinha falado anos atrás. Tinha daqueles programas, não sei se é History, Discovery, NetGeo, um daqueles canais pagos que eu gostava, tinha um programa que eles faziam experimentos sociais, tá? Era um programa que envolvia a mente. Inclusive foi por causa desse programa que eu comecei a escrever roteiros envolvendo psicologia. Para quem não sabe, eu escrevi já uns roteiros aí, e eu tenho um amigo americano que está tentando dramatizar, mas ele é bem ruinzinho, então eu até perdi a esperança com isso, entendeu? Mas enfim, mudando essa parte de lado, eles faziam experimentos psicológicos, né, com o ser humano, para mostrar que como boa parte do nosso comportamento é influenciado pela psicologia. Uma vez eles fizeram o seguinte: eles contrataram um ator para chegar numa praça de uma cidade e fingir que ele estava vendo uma serpente numa árvore. Aí o ator estava lá, olha, que absurdo, aqui tem crianças, não sei o quê. E daqui a pouco formou aquela rodinha, né? O povo é igual em qualquer lugar do mundo. Aí formou aquela rodinha de pessoas, todo mundo olhando para a árvore e começando a ver uma serpente. E as pessoas estavam realmente vendo uma serpente, só que não tinha serpente nenhuma. Aí em dado momento, o produtor do programa ele interrompe a brincadeira, ele falou, ó, pessoal, isso aqui é só um experimento social, tá? Não tem nada ali na árvore. E mesmo o produtor avisando que era só um experimento social, algumas pessoas juraram que tinha uma serpente na árvore. Não, eu vi, eu juro que eu vi, eu não sou louca. Então, para você ver, o psicológico do ser humano é tão forte que ele consegue até ver o que não existe, produzir na mente dele o que não existe. Ele consegue produzir sons, visões, sensações, tudo pelo psicológico. Teve até um outro experimento, que eu também mencionei naquele vídeo antigo, que tinha uma mulher lá no Peru. O Peru, vocês sabem que ele é todo montanhoso, né? Tem montanhas altas. E a mulher, os moradores, falaram que viram um disco voador que apareceu sobre uma daquelas montanhas. Aí foi um investigador de ufologia lá pesquisar. Ele subiu na montanha, ele viu que ele estava tendo uma construção de uma igreja do formato circular. Aí quando se acendia a luz da igreja, que estava em construção ainda, as pessoas de baixo só viam aquelas luzes fazendo um círculo, então elas pensavam que era um disco voador. Ele desceu e foi conversar com essa senhora, né? Falou, olha, a senhora viu era mais ou menos assim? É. Então é só uma igreja que eles estão fazendo ali em cima. Ela falou, não, eu sei que eu ouvi, era um disco voador. Que a pessoa quer tanto acreditar em algo, que a pessoa começa a produzir aquilo que a pessoa acredita. Inclusive essa é uma das origens da descoberta do efeito placebo, né? Eu já contei para vocês, lá na Louisiana, que é um estado do sul dos Estados Unidos, que lá tem muito aqueles mestres voodoo. Voodoo é uma religião de origem afro, tá? Só que é outro tipo de religião. Aí chega lá um paciente que fala que brigou com o mestre voodoo jogou um feitiço nele e colocou um jacaré no estômago dele. Aí o médico faz tudo que é exame e vê que o cara está literalmente morrendo sem ter doença nenhuma. Aí o médico pega um balde, pega um vidrinho de remédio, que é água com açúcar, fala que ele encontrou o mestre voodoo e aquilo era um antídoto, um outro feitiço. Aí ele faz o paciente beber, o paciente vomita naquele balde, aí ele pega e puxa um jacarezinho. Só que o jacarezinho estava no bolso do médico, no paletó. Mas o efeito psicológico era tão grande que o cara estava praticamente morrendo por acreditar que tinha sido enfeitiçado por um mestre voodoo. Vocês viram como a psicologia é forte no ser humano? O Chico Anísio uma vez contou uma história que na Idade Média eles quiseram fazer um experimento assim, né, social. Tinha lá os condenados à morte, né? Eu não sei que país que é, mas era num país onde eles decapitavam os prisioneiros. Eles colocavam o prisioneiro em cima de um tronco, assim, a cabeça, vendado, né, com os olhos fechados. Aí vinha o carrasco com um machado bem grande, pá, decepava a cabeça do corpo da pessoa. Aí eles pediram permissão pro rei para fazer uma experiência, pegar um daqueles condenados, e em vez do carrasco bater no pescoço dele, o carrasco só ia bater na madeira, na tora. E na hora que o carrasco batesse na tora, eles iam respingar um pouquinho de água, para aquela pessoa pensar que era sangue. Aí eles iam ver se a pessoa ia acreditar realmente que morreu ou não. O que ia acontecer? Vendaram o prisioneiro, colocaram a cabeça dele na tora, o carrasco não batia no prisioneiro, só batia na tora, alguém jogava água e a pessoa morria. Morria de psicologia. Incrível isso, né? Esse programa que eu falei para vocês também, eles fizeram um experimento que virou até pegadinha de programas como Silvio Santos, Sérgio Malandro, que é muito interessante. Eles mandavam a pessoa sentar numa mesa, imagina que tem uma mesa. Aí ele mandava colocar a mão direita assim, a mão esquerda sobre a mesa, e a outra mão era para a pessoa deixar para trás, escondida. E aí, em vez da mão da pessoa, tinha uma mão de borracha. Aí tudo que ele fazia na mão de borracha, uma pessoa embaixo da mesa fazia na mão dela. Então, o cara pegava uma pena para fazer cosquinha na mão de borracha, e alguém lá embaixo da mesa fazia cosquinha na mão dela. Então ela tinha as mesmas sensações
da mão de borracha. Aí em dado momento o cara, do nada, de repente, ele pega o martelo e pá, bate na mão de borracha. Todo mundo pulou, como se a pessoa tivesse sentido até a dor, sendo que ele estava batendo na mão de borracha. Mas o psicológico é tão forte que a pessoa começa a acreditar que aquela mão de borracha é a dela. Tem pegadinhas assim no Kawaii, Sérgio Malandro, Rede TV, eu já vi pegadinhas assim baseado nesse experimento psicológico. Você vê, o psicológico é tão forte que a pessoa chegava até a sentir a dor, sendo que o cara bate numa mão de borracha. Mas a pessoa estava ali achando que era a mão dela, senti cócega, jogou água, molhou minha mão, soprou, senti soprar. Pá, aí quando pega o martelo a pessoa sente a dor. Então você vê, tudo isso é psicológico. É isso que explica, pessoal, o fenômeno religioso nas pessoas. Porque a crença em algumas pessoas é tão forte que faz elas verem aquilo que não existe. Que nem eu falo sempre no meu vídeo, demônios, anjos, essas coisas, isso aí tudo não existe. Na Bíblia não. Isso aí, a Bíblia não tem nada disso na Escritura. Isso aí foi a igreja que foi criando essas coisas nas suas interpretações. Mas as pessoas veem. Uma vez, por exemplo, eu trabalhava no mercado, um amigo meu falou assim pra mim: ah, Ronaldo, mas eu já vi o diabo. Eu falei: como você sabe que é o diabo? Na Bíblia tem a descrição física do diabo? Alguém tem algum capítulo ou versículo que fala como o diabo? Se ele é vermelho, ele tem chifre, ele tem rabo, ele tem um tridente? Não tem, a Bíblia não traz descrição antropomórfica, até porque não existe diabo na Bíblia. Essas descrições que as pessoas têm, elas parecem mais da mitologia grega. Poseidon, que tinha o tridente, aqueles sátiros gregos, né, tinha aqueles, era meio bode, né, tinha aqueles chifres que nem de bode, né, os cornos, aqueles pé de bode, né, rachado e tal. Isso aí parece mais mitologia grega. Então quando alguém fala pra mim que viu o diabo, eu falo: mas como você sabe que é o diabo? Podia ser um deus grego. Não tem base de onde é que a pessoa tira que isso é uma visão do diabo. Segundo, ver essas coisas pode ser um sinal até de uma doencinha mental, uma enfermidade, que nem eu falei naquele vídeo de saúde mental. Por exemplo, a Xuxa falou que já viu duendes. Será então que duendes existem porque a Xuxa viu? E o pior é que ela não é a única. Se você vai numa região que eles acreditam em duendes, como na Irlanda, lá eles fazem até estradas que desviam do caminho de onde eles acreditam que moram os duendes. Que a crença é tão forte que até isso eles fazem. Por falar em Irlanda, tem um país nórdico, eu não sei se é a Dinamarca ou é Noruega, eu acho que é a Noruega, que tem aquelas montanhas geladas, gigantes, lá não sei o que eles acreditam que tem trolls. Trolls seriam uns monstros grandes, mitológicos, não sei o que. E se você for lá, com certeza você vai encontrar alguém que vai dizer pra você que jura que já viu um troll. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Acreditar muito em algo não quer dizer que aquilo seja real. É real para quem acredita, mas no mundo físico aqui da realidade, não quer dizer que essa coisa exista. Que nem, por exemplo, quando eu comecei aqui o canal no YouTube, foi um pouco antes de 2012. Eu até respondi errado aquele dia que o Sabino perguntou, que eu participei do canal dele, mas eu acho que foi em 2010, 2011, foi mais ou menos aí que eu entrei aqui no YouTube. Porque eu me lembro, pessoal, que naquela época começou a surgir uma onda global, ou segundo os terraplanistas, uma onda planal, de que o mundo ia acabar em maio de 2011. Isso virou uma febre. Eles pegavam, faziam vídeo no YouTube, colocavam outdoors pelo mundo. Você entrava no YouTube e você via pessoas do planeta inteiro alertando que o mundo ia acabar em maio de 2011 porque o planeta Vênus ia explodir. A onda virou tão grande que tinha até canais aí conhecidos que estavam embarcando nessa. O mundo vai acabar em 2011, não sei o quê. O mundo acabou em 2011? O planeta Vênus explodiu? Foi aí que eu criei essa frase que eu falo: acreditar muito em algo não torna real. Só é real para aquela pessoa. Inclusive o Nietzsche tem uma frase parecida, né, que ele fala assim: se 1 milhão de pessoas acreditam numa coisa estúpida, essa coisa vai continuar sendo estúpida. Mas é isso que acontece, a pessoa acredita tanto nas coisas que o cérebro começa a produzir aquilo que a pessoa acredita, ao ponto da pessoa até evoluir para estágios mais avançados da doença, como por exemplo uma esquizofrenia, ou em alguns casos até a morte. Sim, a morte. A pessoa pode morrer para acreditar em certas coisas, sabia? Que nem, por exemplo, na época que tinha aquele cara no YouTube, acho que é Robert Smith, ele falou que a tribulação ia acontecer em 2012, que não sei o quê. Segundo um outro canal, não vou citar o nome, teve uma senhora que morreu do coração. Ela acreditou tanto que ia vir uma grande tribulação, que ia ser o fim do mundo, não sei o quê, que a pressão dela desregulou, ela acabou tendo um infarto e morreu. Tudo pelo psicológico. E é o mesmo que acontece nesses lugares. Sobre os eventos lá de Exus, Pombagiras, que aparecem na igreja, eu já tenho um vídeo também aqui onde eu falo, né, que é tudo psiquiátrico. Agora, as pessoas, mesmo independente dessas denominações, que veem certas coisas, elas veem porque elas acreditam. Por exemplo, você nunca vai ver, por exemplo, um brasileiro ver um dragão chinês. Por quê? Porque não é parte da nossa cultura. Da mesma forma, você não vai ver um chinês, por exemplo, dizendo que viu um Exu, uma Pombagira, ou Jesus, porque não é parte da cultura dele. Então, às vezes, o cérebro só consegue produzir aquilo que nós conhecemos. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar disso, quando nós sonhamos, a gente nunca sonha com quem a gente não conhece.
Vocês sabiam disso? E tem essa explicação científica por trás, é porque o nosso cérebro ele não consegue produzir aquilo que ele não conhece. Então todas as pessoas que você vê no seu sonho, mesmo que você não lembre, é alguém que já passou pela sua vida em algum momento. Nem que seja alguém que você cruzou pela rua. Porque o cérebro não consegue produzir aquilo que ele não conhece. Ele não tem dados, informações para produzir algo novo. Então, todo mundo que aparece no seu sonho é porque você já viu em algum lugar. Quer seja num programa de TV, quer seja na casa de alguém, numa festinha de aniversário, etc. E por fim, para finalizar o vídeo, essa questão do cérebro conseguir produzir sim coisas e nos enganar, criar ilusões mentais, é tão forte que tem mais de um efeito que eu queria falar para vocês. Não sei se eu vou conseguir falar tudo. O primeiro é o efeito Mandela. Que é tanto assunto que eu teria que fazer uma live. A gente tem que marcar uma live para a gente falar sobre todos esses assuntos, pessoal. O efeito Mandela é assim, é quando você lembra de coisas que você nunca fez. Isso acontece. Isso acontece por causa do Nelson Mandela, tem uma explicação lá que eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas tem várias, que nem, por exemplo, aquele jogo Monopoly. Todo mundo lembra daquele personagem do jogo Monopoly com óculos e bigode, aquele bigodinho torto pra cima. Só que o personagem nunca usa óculos, ou não tem o bigode, eu não lembro, talvez nem eu sei. Mas por que as pessoas lembram disso? Porque isso fica associado ao nosso cérebro como se fosse uma histeria coletiva. A gente lembra de coisas que não são reais, por incrível que pareça. É comum às vezes as pessoas lembrar de coisas que nunca viveram, sabe? Falar assim, poxa Ronaldo, você lembra aquela vez lá que a gente foi na praia, não sei o quê? Não, mas para aquela pessoa isso é real. Porque ela, de uma certa forma, o cérebro conseguiu produzir uma memória falsa para ela. Isso é muito, muito comum. É mais do que vocês imaginam. Às vezes nós mesmos temos memórias que não são reais, por incrível que pareça. Todos vocês que estão vendo esse vídeo já devem ter tido uma experiência assim uma vez ou outra na vida. Eu aqui na minha casa, por exemplo, uma vez eu entrei numa verdadeira guerra com a minha mãe, né? Porque a gente ficou um tempo sem água aqui em casa, né? Água encanada. Aí quando a água retornou, eu aproveitei para mudar o encanamento. Eu coloquei a descarga, coloquei a privada, fiz o encanamento, tudo direitinho. E depois minha mãe teimou que quem tinha feito isso era o meu cunhado. Porque meu cunhado é pedreiro, né? Ela falou, o Zé que trocou lá, Rony. Eu falei, não, fui eu que fiz tudo sozinho. Comprei cano, comprei aquela fitinha de passar em cano, comprei cola, lixei, tudo bonitinho. Ela falou, não, foi o Zé que fez. Eu falei, não, não foi, fui eu. Ficamos um tempão discutindo, até que eu tive que ligar pro meu cunhado para confirmar. Eu falei, escuta, você já colocou um cano aqui na minha casa ou alguma coisa? Ele falou, não. Mas para minha mãe, ela acreditava que era ele que tinha feito um serviço que eu fiz. Você vê, isso chama-se falsa memória. E todos nós, de um momento da vida, vamos passar por isso, de ter uma situação que a gente teima que é real, mas não é real, é que de alguma forma, que eu não sei porquê, o cérebro produziu isso. E o outro efeito que eu queria falar, como eu falei, é muito assunto, né? Daria para fazer uma live de umas 10 horas só desses assuntos. Era do que o padre Quevedo dizia, que é chamado efeito egrégora. O egrégora é quando a sua mente consegue produzir coisas. Eu não vou ficar repetindo muito para não ficar chato o vídeo, mas eu já falei em outros vídeos que uma vez o padre Quevedo foi desmascarar um espírito, ele tinha foto de pessoas mortas que apareciam nas fotos. Aí ele mostrou uma foto de pessoas vivas que apareciam na foto. Que nem uma menina lá na Inglaterra foi tirar uma fotinha de aniversário lá na festinha dela, a rainha Elizabeth apareceu atrás dela. Só que naquela época a rainha estava viva e ela não estava lá. Então como é que apareceu? O padre Quevedo explicou que o nosso cérebro consegue produzir ilusões e às vezes algumas ilusões conseguem ser captadas por aparelhos. Tudo bem que isso é do campo da parapsicologia. A parapsicologia não é bem considerada uma ciência, mas isso é só mais uma prova de que o nosso cérebro consegue produzir coisas. Então muitas experiências que nós temos, principalmente religiosas, elas são enganosas. O cara às vezes está lá, acha que está falando em língua de anjo, acha que está no retetê danado, acha que o Espírito Santo está ali sacudindo ele. É só o cérebro bagunçando com a mentezinha da pessoa. Porque a pessoa quer tanto acreditar naquelas coisas, que ela é induzida a acreditar, que o cérebro acaba produzindo. Ah, Ronaldo, eu estava andando ali pela cidade, eu vi um anjo. Juro para você que eu vi um anjo. É o cérebro que está produzindo essas coisas. Não é real, tá bom? Vamos fazer o seguinte, pessoal, eu vou marcar um dia para fazer uma live, que eu tenho que fazer pelo menos uma live por mês. A gente pode ficar umas 10 horas falando desses efeitos psicológicos, que eu tenho um montão de história para contar sobre como a psicologia é forte no ser humano, tá bom? Mas enfim, eu vou terminar com essa frase, porque essa frase é minha. Acreditar muito em algo não torna real, tá bom? Quem gostou do vídeo, dá um like, isso ajuda a aumentar a atividade de alcance. Comente aí se vocês já tiveram alguma experiência assim, falsa memória, efeito placebo, egrégora, qualquer coisa, comente aí. Eu vou tentar tirar um dia, apesar de não estar muito bem, mas eu vou tentar marcar um dia para a gente fazer uma live. A gente pode ficar horas falando sobre esses efeitos, que é muito interessante. Como o psicológico é forte no ser humano, tá bom? Dê o like aí para ajudar. Paz a todos.